Estamos aqui hoje com o Thiago Araújo, da ASIN, Associação de Síndrome de Down, e eu quero que vocês conheçam um pouquinho dessa história, desse local onde ajuda as pessoas e as famílias, com deficiência intelectual. Thiago, seja bem-vindo aqui e conta um pouquinho como que foi a fundação da ASIN. A ASIN, lá por volta de 1990, um grupo de pais, eles se reuniram, encontrando as dificuldades da época, onde que os filhos deles estariam, se existe um local adequado, alguma escola, e aí eles resolveram fundar uma associação para que eles pudessem ter um local, um atendimento, E foi fundada como uma associação de síndrome de Down, focada em pessoas com síndrome de Down. Ao longo dos anos, a gente teve uma transformação, inclusive no estatuto, que a gente abriu para deficiências intelectuais. Então a gente acaba expandindo os atendimentos. E hoje, conta um pouquinho para a gente como que é os serviços de assistência que a ASIN oferece para as famílias e para as pessoas com deficiência. Hoje a gente tem lá diversos serviços, A gente começa atendendo de segunda a sexta, das 8 às 5, e a gente oferece oficinas de pintura, oficinas de dança, capoeira, inclusão digital, inclusão no mercado de trabalho, produção de canecas, que são souvenirs que fomenta essa geração de renda, Então a gente tem mais de 15 oficinas acontecendo ao longo da semana, fora os eventos de inclusão social que a gente trabalha extra o nosso horário. Então, às vezes sábado, domingo, feriados, à noite, a gente também tem eventos acontecendo. Que legal. A gente sabe, que toda associação, instituição passa por diversos desafios. E hoje a ASIN, qual o principal desafio que vocês encontram, para garantir um atendimento de qualidade para essas pessoas? A gente sempre esbarra muito na questão da verba, na questão financeira, que eu acho que muitas entidades têm essa dificuldade, Porque, às vezes, quando a gente está promovendo algum passeio, algum evento, sempre tem famílias carentes. E a gente tem que dar um jeito de que todas sejam contempladas, Fora as manutenções que existem no prédio, que hoje a gente conta com uma sede própria, essas manutenções de um prédio grande que demanda também bastante recurso, Os eventos que a gente acaba realizando lá. Então, são verbas importantes para suprir essa falta e essas dificuldades que a gente tem hoje. E a gente sabe que o prédio, eu conheci o espaço de vocês, é um espaço muito bom, mas que ele precisa de manutenção exatamente também para garantir a segurança, para garantir que eles tenham o dia que eles passam lá, porque muitas crianças acabam ficando durante o dia inteiro lá, Quando eu fui lá, você acabou comentando que tem essas oficinas, mas que às vezes eles passam dias lá, às vezes as refeições são feitas, em alguns momentos lá. Aí, se você quiser comentar algo sobre isso, fica à vontade também. Inclusive essa semana deu acho que foi na segunda, teve uma chuva bem forte, E acaba que a gente observa alguns pontos que começam a ter essa entrada da chuva, essa vazão, E aí a gente tem que recorrer a uma mão de obra especializada para que faça uma manutenção em telhado, em calha, na própria estrutura, para evitar que aconteça algum acidente e diversas situações que, como qualquer casa, qualquer edifício, demanda de manutenção, que é bem complicada e complexa. Verdade. Como que a ASIN hoje ela oferece esse apoio para essas famílias? Hoje a gente tem lá uma equipe de profissionais que eles conseguem auxiliar na parte psicológica, na parte de assistência social. Temos também uma equipe jurídica que ela consegue orientar as famílias, seja com relações a benefícios,
situações que demandem essa necessidade, e às vezes a família ela não consegue alcançar isso. Então a gente tenta fazer essa interlocução para facilitar a vida deles, né? Que legal. Hoje, quais são as atividades e programas, né, que vocês têm específico para oferecer para essas crianças a partir de 6 anos de idade? Então, lá hoje, a partir dos 6 anos, eles já entram na brinquedoteca, né? Que a gente promove essa inclusão, o brincar, que é muito importante para uma criança com síndrome de Down, ele fazer parte desse mundo, ele testar o faz de conta, isso é muito importante. Além do que, a gente iniciou esse ano em março o atendimento clínico, né? Então hoje a gente consegue atender bebês, crianças com 1, 2, 3 anos. Então a gente está com um grupo bem bacana lá fazendo esse atendimento. É uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta, uma profissional de artes e uma psicopedagoga, né? Então eles acabam rodando por essas 4 áreas. Inclusive a gente tem lá um casal de gêmeos Down, né? Que fazem parte lá do atendimento. É algo bem raro, né? É isso que eu ia falar. E a gente fica muito feliz de poder estar prestando esse serviço de forma gratuita, né? Exatamente, isso que eu ia te falar. Eu já ia fazer essa pergunta para você. Hoje a Azin, ela é forma gratuita mesmo. Vocês têm encaminhamento de algum órgão que encaminham para vocês, ou as próprias famílias podem se inscreverem direto na Azin? Como funciona? Hoje as famílias elas se inscrevem pelo CREAS, né, de referência, e aí vem a demanda para nós. Então é sempre por parte da prefeitura, né? Isso é importante. A Azin, ela também tem referência, né? Eu fiquei sabendo que vocês são referência num grupo de dança que vocês têm. Vocês participaram de Joinville. E aí, conta um pouquinho para as pessoas saber, porque eu acho fantástico. Eu fui até o local, eu vi as roupas lá que eles têm, o espaço que vocês têm para eles ensaiarem. E eu tenho certeza que eles amam isso, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso. O nosso grupo de dança, ele se iniciou em 2000. 2000, 2001, a gente começou a fomentar esse grupo, né? E é um grupo que ele tem bastante experiência, muita história. Eu sempre falo lá para todos eles que nós temos hoje 120 usuários da Azin. E eu quero que participem do grupo de dança os melhores, para que eles sejam aplaudidos por mérito. E não por dó, por pena, por algum sentimento deste, né? E todos têm a oportunidade de participar do grupo, porque eu tenho lá o professor, ele vai dando as aulas corriqueiras, né? E quando algum usuário começa a se destacar, tem aptidão, ele manifesta inclusive interesse, que a gente deixa isso muito bem claro, que tem que partir dele, né? Não adianta nós queremos, a família quer, de repente ele não quer, né? Exatamente. E aí a gente vai puxando eles para participarem. Então esse grupo, ele iniciou com hip hop, né? E depois a gente criou um outro grupo, né? Um grupo de teatro musical, que são vertentes um pouco diferentes, mas a gente está sempre envolvido com a dança, né? Então eles já foram premiados por prêmios da Funarte, foram patrocinados pela Nova Dutra, pela Lei de Incentivo Fiscal, Lei de Ponto de Cultura. Então são várias premiações, né? E este ano eu resolvi inscrevê-los no Festival de Dança de Joinville, que é muito concorrido. Eu acho que vamos dizer, é a prova de teste para quem dança, né? E quando eu conversei com todas as famílias, eu falei, vamos fazer essa inscrição, só que a gente não tem certeza se vai passar ou não, né? Sim. Só que vamos fazer? A gente foi lá, pagamos a inscrição, inscrevemos os 2 grupos, né? A gente nunca havia inscrito eles. E a gente foi aprovado logo de primeira. Foi o primeiro grupo no Vale do Paraíba de pessoas com deficiência a ter essa aprovação, né? Jamais outro grupo da nossa região nessas condições chegou até lá, né? E para eles foi uma experiência muito diferente, muito bacana.
eles puderam sentir essa energia do que é estar lá numa cidade que respira a dança neste festival, né? É lindo. Quem já foi em Joinville sabe, realmente lá é um mundo mágico para quem dança, né? Uma experiência linda. Você se emociona. Eu já fui não para dançar, mas para assistir, e a gente se emociona porque realmente traz essa emoção. A gente sente que as pessoas que estão no palco, né, que elas estão fazendo realmente por amor. Eu acredito que as crianças não, as pessoas, né, que vão lá dançar, elas têm exatamente esse sentimento, né, de que eu estou fazendo isso aqui por amor, porque eu amo isso aqui. E quem dança faz porque ama, né? Isso é muito importante. E as pessoas que estão no nosso grupo, né? Para eles o ponto ápice da satisfação é quando eles terminam de dançar e são aplaudidos, são reverenciados, né? Que aí eles entendem que é o lugar que eles estão de protagonistas. E isso desenvolve uma autonomia, um reconhecimento para eles que é fora da nossa imaginação até. Eu imagino, porque é emocionante mesmo. Hoje a Azim, ela realiza parceria com outras organizações, né, instituições, para fortalecer o seu atendimento? Sim, hoje a gente tem um convênio com a Prefeitura Municipal aqui de São José dos Campos. A gente teve o apoio também do Instituto Souza Araújo. Já tivemos também apoio de outras instituições, como eu mencionei, né? Já fomos patrocinados pela Nova Dutra, Gerdau, e muitas outras empresas, né? Que a gente sempre mantém esse vínculo porque acreditam no trabalho da entidade, percebem que é um trabalho sério, né? Com respeito, com dedicação, e as empresas acabam se aproximando. Que legal. Hoje a gente falou aqui um pouquinho sobre a Azim. Agora eu quero falar do Thiago. Como o Thiago foi parar dentro da Azim? Então, era por volta de 2002, 2003, eu acabava de concluir, né, meu curso de informática industrial na ETEP. E eu estava fazendo estágio no CTA, né? O estágio já tinha até cumprido a carga horária, né? Mas aí a gente acaba ficando, era um estágio que não era remunerado, mas por ser o CTA, tem um prestígio, tem um ensino das pessoas que estão lá, que a experiência engrandece muito, né? E nessa época eu estava muito feliz lá, fazendo planos, seguindo com essa área da informática, né? Da tecnologia da informação. E um belo dia eu tive um sonho que eu ia ter um filho com síndrome de Down. E aí eu fiquei nesse dilema, o que fazer, né? Se eu iria seguir na informática, talvez ter êxito profissional, financeiro, né? Ou de repente adquirir algum conhecimento para que se eu de fato tivesse um filho, isso iria me auxiliar. E era por volta do mês de setembro. Eu acredito que em maio eu já tinha cumprido minha carga horária, e aí eu cheguei na minha chefe e pedi conta. E ela falou, mas por quê? Aí eu falei, não, eu não quero mais, né? Eu tenho outros propósitos. Na época eu fui buscar uma faculdade que me direcionasse, e eu encontrei na terapia ocupacional esse estudo, né? Do que eu estava buscando. E na época a faculdade era um período integral, então eu não iria conseguir ficar em estágio ou trabalhar, né? E a proposta, até inclusive na época, a gente tinha empresas terceirizadas lá, que havia esse interesse para que alguns estagiários fossem efetivados, né? O meu nome até estava em cogitação, só que eu nem quis avançar com isso, né? Eu preferi seguir, né, no que eu achava que era mais importante, nessa intuição. Literalmente você correu atrás de um sonho, né? Você sonhou e foi buscar esse conhecimento. E hoje você se sente realizado por tudo que você alcançou dentro da Azim? Tudo que você buscou, né, que você planejou, que a gente sabe que é diário, né? Uma luta diária, mas o que você sente hoje vendo a proporção que tomou a Azim? Eu não consigo nunca me sentir realizado, porque parece que aí é um ponto final, né? Ah, sim. A gente sempre almeja sempre mais.
para a ASIM, para uma entidade de pessoas com deficiência, né? Então, a gente sempre está buscando recursos, oportunidades, mudando oficinas oferecidas, abrindo estatuto para outras deficiências, né? Eu costumo falar que não é só a minha paixão pela síndrome de Down, mas essa conexão com a pessoa com deficiência, né? Eu me lembro até uma vez que eu estava no Vale Sul Shopping, no estacionamento, e o meu pai, ele estava parando o carro numa vaga de pessoa com deficiência, e ele não precisava. Aí eu falei, pai, não é correto você parar aí, né? Ele falou, mas é só rapidinho, 5 minutinhos, né? Aqueles 5 minutinhos de praxe. Aí eu era novo ainda, né? Eu fiquei quieto, né? Porque é difícil a gente argumentar com um adulto, ainda mais um responsável, né? Aí a gente saiu do carro, aí eu sentei no meio do estacionamento do Vale Sul, né? Aí ele falou, o que você vai ficar fazendo aí? Eu falei, eu vou esperar, de repente vir um carro aqui, e se eu me acidentar, aí você vai estar correto de estar parando o carro aí, né? Aí eu sei que ele ficou bem bravo na época, tirou o carro e parou no lugar certo, né? Uhum. Então esse pezinho, essa conexão com a pessoa com deficiência já é bem antiga, né? Então a gente sempre quer buscar valer esses direitos, não só das pessoas que estão lá na entidade, como pessoas que estão ao nosso redor, que sempre necessitam, né? Exatamente, isso que você falou realmente foi uma atitude, você já tinha isso enraizado dentro de você, ter esse cuidado de de respeitar essas pessoas. Aquela vaga não era para vocês, então você, querendo ou não, você trouxe isso para o seu pai, mas hoje a gente acaba vendo muito isso nas pessoas, né? É os 5 minutinhos, é rapidinho, ninguém tá vendo. E hoje a gente esquece que ninguém precisa estar vendo, tem que ser você. Porque quando você tem uma atitude dessa, acaba falando mais sobre você do que com a outra pessoa, né? Então, é realmente você ter esse respeito, ter esse cuidado de falar assim, não é o meu local, o que custa eu andar mais um pouco e encaixar o meu carro no lugar certo. E né? Às vezes a pessoa com deficiência, uma mulher grávida, um idoso, ninguém quer ter a preferência, né? Exato. Mas se elas estão nessa condição, porque existe algum motivo, né? Algum meio facilitador por alguma situação que elas estão vivendo. E hoje, o que representa a pessoa com deficiência para você? Então, para mim é muito importante, é um peso muito grande que eu trago isso dentro de mim, né? É difícil a gente enxergar que essas pessoas precisam sim de auxílio, às vezes de uma mão amiga, de um ombro para chorar, né? Estão sempre à margem, né? E com o passar dos anos vão ganhando conquistas, né? São degraus que vão sendo alcançados e cada vez mais para que isso seja de forma equalizada, né? E uma coisa que eu estava até fazendo uma reflexão, que é muito difícil quando eu vejo alguma coisa que eu não concorde, que eu acho que ali não está certo, falando bem da pessoa com deficiência, ali eles estão sendo tratados de uma forma que não é bacana, que não é legal, que estão usando às vezes de trampolim. Isso eu tenho uma dificuldade interna que eu não consigo admitir. São seus valores. E isso me gera uma discussão, uma briga interna. Como que a gente pode reverter isso, né? E às vezes a gente tenta mostrar para as pessoas que talvez aquele caminho não seja o melhor, né? Às vezes a gente consegue que as pessoas consigam observar dessa forma e às vezes não, né? A gente nunca é o dono da verdade de nada. Às vezes eu posso falar alguma coisa que não esteja correto naquele momento, né? Mas o caminho que a gente tenta e observa para que sejam sempre trilhas coesas, né? E a dificuldade que hoje eu vejo é muito na sociedade, às vezes, que tem esse preconceito, que tem pessoas utilizando a pessoa com deficiência para alcançar notoriedade, alcançar destaque por meio de algum
algum serviço, algo do tipo, e isso para mim pesa muito, né? Então, são as pessoas com deficiência, para mim, eu acabo vivendo mais com eles, para eles, do que com a minha própria família. Imagina. Né? Isso é muito importante. A gente sente assim nas suas palavras, né, esse amor que você sente, que você tem de cuidar deles, né? Porque é um cuidado que você tem. Eu já fui visitar o espaço, a gente vê a alegria, então a gente vê que realmente é um ambiente saudável, um ambiente propício para que eles se sintam bem, para que eles se desenvolvam. No dia que eu fui, eles estavam tendo uma aula de dança. E aí eu achei fantástico, porque eles dão tudo de si ali, né? Eles dançam, eles brincam, se divertem muito. Então, realmente, é isso. Eles sentem também esse carinho que você está trazendo, por isso que eles se sentem tão bem de estar lá. Então, voltando aqui um pouquinho para a Zin, você falou que lá tem algumas partes de artesanato, caneca que vocês fazem venda das canecas, vocês têm algum site, alguma lojinha virtual ou mesmo uma rede social onde as pessoas que queiram adquirir algum produto que eles fizeram possam comprar? Hoje a gente tem fomentado muito na geração de renda para eles, né? Então, o que eu combino muito? A gente compra o produto, né? O custo reverte, volta para a entidade para a gente poder ir repondo as peças, né? E todo o lucro obtido é dividido entre eles. Vou dar um exemplo para você, que a gente tem uma oficina de canecas, né? Então, a empresa vai lá e, olha, eu estou precisando de 20 canecas. A gente recebe essa encomenda, faz conforme o logo que a empresa deseja, a arte que ela solicita, e cada atendido, cada usuário lá, ele tem uma função. Tem um que fica na impressora, o outro que fica na máquina, o outro que faz o recorte, tem até o controle de qualidade, que ele olha, observa, se a caneca estiver meio ruim, ele fala, essa aqui não tá legal, né? Vamos refazer. E aí depois eles repartem de forma igualitária, né? Então é como se fosse uma cooperativa, né? E a gente tá, por enquanto a gente está pegando muita encomenda assim, seja pelo Instagram, pela rede social, alguém entrando em contato lá, porque é um projeto que está crescendo, né? E a gente ainda tá se adaptando para que consigamos pegar mais encomendas, né? Então, além das canecas, a gente tem a decoração de caixas que a gente faz, pinturas em tela, e são produtos que eles vão desenvolvendo, né? Eu achei interessante no dia que eu fui visitar, que vocês falaram que tem essa oficina de pintura, né, que vocês fazem essa parte da caixa, e conforme a professora está ali ensinando, ela vê o que cada um tem mais habilidade, né, porque às vezes um tem habilidade em pintar, outros não, já tem a habilidade nas partes da caneca, então assim, conforme vai acontecendo as oficinas, vocês vão encaixando eles aonde eles se sentem mais confortáveis, né? Onde eles aprendem, onde eles vão tendo mais habilidade. Eu achei bem interessante isso. E hoje, para falar aqui, quais são os planos futuros que a Zin tem, né, para expandir e para poder conseguir aumentar mais essa prestação de serviço para a população? A gente hoje estamos buscando, né, criar um local onde seja como uma ILPI, né? Uma instituição de longa permanência para as pessoas com deficiência. Então, porque as famílias têm muito o medo, quando você tem uma pessoa com deficiência na sua família, a primeira coisa que eles têm de receio, de medo das famílias quando eu não estiver mais aqui, quem vai cuidar do meu filho? Né? E é difícil, porque às vezes você está colocando uma responsabilidade, às vezes, numa outra pessoa que a vida dela vai mudar completamente, né? Então a gente está buscando muito tentar construir um lar, né, para que eles possam ter, na ausência dos responsáveis, né, que não tenham, de repente, uma rede de apoio grande. Normalmente a gente percebe que são as mães com os filhos, né? Então, de repente, levar isso para as famílias, para que eles tenham essa tranquilidade em um final, né? Para que eles saibam que lá eles vão ser bem cuidados, né? Isso é importante, né? Todos
todos os pais têm exatamente esse medo, né? De quem vai cuidar após a minha ida, né? Então, realmente seria fantástico, né? Vamos desejar muita boa sorte para que consiga isso. Pedir para que as pessoas, né, que queiram ajudar, né, as empresas que queiram participar, também procurar a Azim para que consiga realizar esse sonho aqui o mais rápido possível, né? E, Tiago, conta aqui um pouquinho pra gente, aonde as pessoas podem encontrar a Azim, como que elas podem fazer, se caso elas queiram conhecer, entrar em contato, queiram doar algo, como que funciona? E fala também para as pessoas o que hoje a Azim está precisando, porque é uma forma que as pessoas às vezes buscam, eu não sei o que eu posso doar. Então, se caso você puder falar alguma coisa. Hoje um meio mais fácil, eu acho que até mais visual para que as pessoas nos achem, é pelo Instagram. Então, Azim_Down, né? Porque lá está todas as nossas ações, né? Que a gente realiza, os passeios que a gente faz com eles. Eu costumo levá-los, jogo de São Paulo, vamos assistir lá no Morumbi, a gente pega, vai assistir. Vamos num show que está tendo aqui em São José ou algum lugar mais próximo. Então a gente faz essas saídas, né? Esses eventos. E é muito engraçado que às vezes a gente sai 8 da noite e volta só às 7 da manhã do outro dia, né? Porque é importante para eles, né? E eu falo que é muito eles estarem com os amigos, com o grupo, e não às vezes com o pai, com a mãe, porque eles conseguem ter mais autonomia, mais independência, fortalece todo esse protagonismo neles, né? Então é sempre pela rede social, que é o lugar mais fácil e visual, ou pelo nosso telefone, né? Entrar em contato pelo 3931-3509, de repente pedir para conhecer a entidade, agendar uma visita, né? E principalmente o que eu falo que a gente busca hoje lá são serviços voluntários, são doações de alimentos, doações de verbas diretas. Chega na época de imposto de renda que você consegue reverter o imposto para a entidade. Isso é muito importante, porque a gente sempre busca mais para eles. Todo o dinheiro é revertido sempre em prol da entidade, em prol deles, né? Que isso é o grande passo fundamental. E outra coisa, Janaína, que eu ainda é uma decisão tão íntima e pessoal minha, que foi, acho que tem 2 meses, 1 mês, né? Eu estava conversando com a minha esposa, e hoje a gente já tem uma filha, né? E eu falei para ela, por que a gente não tenta mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho assim, ampliar a família, né? E às vezes é muito complicado. Nos dias de hoje a gente pensa muito, veio a questão da pandemia, são questões que hoje é difícil você criar uma família, não é tão simples, né? E aí a gente tá entrando numa decisão já, né? Que a gente eu já estou em vários grupos, né? Que a gente pretende entrar, não sei se vai dar certo ou não, o futuro a Deus pertence, né? Mas a gente quer entrar numa fila para adoção de uma criança com síndrome de Down. Olha que lindo. Olha, lindo. Parabéns. Exatamente, a gente sente o amor que você tem e olha, isso que você vai começar, se emociona, a gente se emociona junto, mas porque assim, a gente quando tem filhos, a gente sabe que a gente dá a nossa vida por eles. Né? Então, assim, a gente sente o amor que você fala aqui de cada ação que você faz aqui dentro. Você não só dentro da Azim, mas isso é para sua vida, né? E fazer uma escolha dessa é lindo. Lindo. Eu sei que, assim, eu vejo as dificuldades que as famílias têm, que não é fácil. Não é fácil. E eu sei de tudo que a gente vai enfrentar. Mas é uma decisão que a gente vai tomar, mas por essa afinidade, essa voz que fala dentro da gente, né?
se a gente vai conseguir, se vai dar certo, se a gente vai, se vai no momento ter uma criança que esteja também buscando os pais, né? Sim. A gente vai descobrir isso ao longo do caminho. Veja, as pessoas sempre falam, né? Quando uma criança ela é adotada, ela não é simplesmente adotada. É como se ela estivesse realmente escolhendo aqueles pais, né? Tá determinado pelo universo que aquela criança vai ser para você. Então, assim, eu acredito muito nisso, exatamente por esse amor que você tem. Eu acredito muito nisso, que o universo está preparando. A gente não fala muito de religião, mas eu falo de universo. O universo está preparando a criança certa para vocês. E vai dar tudo certo. E olha, eu fico muito feliz. É emocionante, eu estou me controlando aqui, porque a gente que é mãe, não é fácil. A gente sabe que para os nossos filhos a gente dá a nossa vida. A gente faz tudo de um melhor. A gente vira um leão e uma leoa. E a gente quer sempre que eles sejam muito felizes, né? Que a gente sabe que dificuldade às vezes aparece muito preconceito, mas o amor da gente sempre vence, né? Isso é o mais importante. Verdade. Então, Thiago, muito obrigada pela sua participação. Foi emocionante aqui, tá os dois aqui já chorando, então, mas assim, muito obrigada, foi muito bonito, a sua história, né, todo esse trajeto que você fez. A Zinha é um espaço maravilhoso, eu tenho certeza que as famílias que são assistidas por esse local, elas sentem esse carinho, né, sabem que vocês fazem isso porque vocês acreditam de um mundo melhor, de tempos melhores, de pessoas que abram a cabeça, tragam essa mentalidade de querer ajudar as pessoas e conhecer, né? Sempre buscar o conhecimento. Então, muito obrigada, tá? Então, a gente pode te chamar aqui uma próxima vez, que eu tenho certeza que você tem muitas histórias inspiradoras para contar do seu dia a dia. Então, quero agradecer mais uma vez e falar para as pessoas, né? Entrem em contato, busquem as redes sociais, a gente vai colocar aqui o telefone, o endereço certinho, para que as pessoas possam ir lá, conhecer, ver a alegria que é aquelas pessoas que estão lá, o quanto elas se divertem. Eu fui lá, eu não sou muito de abraços, mas eu fui lá, eu fui tão abraçada, e eu falei pro meu marido, olha, hoje eu fui tão abraçada e eu nunca me senti tão feliz na minha vida. E é exatamente isso, eles conseguem transmitir tudo que eles recebem, né? Então, é gratificante. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Viu? Obrigada. Então, até mais.